Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 5 de dezembro de 2021, um domingão, e nesse vídeo de hoje eu vou estar aí falando sobre a situação do Bitcoin e das principais moedas que a gente sempre tem que falar no mercado. Bem pessoal, antes de começar, eu peço encarecidamente, se você não é inscrito aqui no canal Criptográfico, se inscreva, se quer me ajudar de alguma forma. Deixa o like, compartilha meus vídeos que assim você me ajuda bastante, beleza? Então, vamos lá! Antes de começar, gostaria de convidar vocês a conhecer a corretora FTX, a corretora com uma das taxas mais baixas do mercado de criptomoedas. Deposite e saque em reais por meio de transferência bancária ou BRZ. Opere mercados futuros utilizando sua banca em moeda fiduciária, criptomoeda ou ações americanas como garantia. Operando na FTX, você consegue colocar ordens de alvo e stop loss ao mesmo tempo e ainda gerenciar o seu risco, já sabendo quanto pode perder e ganhar antes mesmo de abrir a operação. Você também consegue modificar as ordens simplesmente arrastando elas no gráfico. Na descrição do vídeo e no comentário fixado vai ter o link para você se cadastrar na FTX. Utilizando esse link você ganha $5 para gastar em taxas e 5% de desconto nas taxas dos trades. Se cadastre e aproveite. Bem, pessoal, então vamos lá, vamos aí falar primeiramente aqui do Bitcoin. O que é que está acontecendo? Bem, pessoal, o Bitcoin hoje está parado, tá subindo 0,5% agora nesse momento, agora são 9h29 da manhã, tá? E, pessoal, agora a gente tem aí um pouco mais de calma para analisar os gráficos, né? Ontem foi um dia aí em que a gente teve o mercado acabando de sair daquele movimento bem exagerado que aconteceu, né? Mas e aí, pessoal, qual que é a perspectiva aqui para o Bitcoin? Bem, pessoal, primeiramente, vamos começar aqui pelo gráfico semanal que vai fechar hoje, tá? Se a gente olhar aqui no gráfico semanal, pessoal, esse gráfico, esse fechamento desse candle vai dar muitas dicas pra gente, tá? Tem uma coisa meio chata aqui, né? O volume de negociação da primeira semana da queda para essa semana, ele cresceu, tá? Isso não é muito bom, viu? Isso mostra aí que talvez esse movimento de alta que a gente tinha aqui, ele perdeu força, tá? Outra coisa também meio chata, pessoal. Na correção de ontem, o mercado ele desceu muito e se ele fechar nessa região aqui, ele vai estar fechando em 61% da retração de Fibonacci. Isso quer dizer, pessoal, que talvez a gente não tenha mais força, ou pelo menos tanta força para romper aí o último topo, que foi lá em $69 mil, exatamente $69 mil na corretora Bitstamp, nas próximas semanas, tá? Infelizmente, é o que tá aparecendo, beleza? Porque geralmente, quando a gente corrige em, por exemplo, 50% da retração de Fibonacci, como foi o caso aqui, no final de setembro, início de outubro, tá? Geralmente é um sinal de força, tá? Geralmente, se o Bitcoin ou qualquer ativo corrige em 38% ou 50% da retração de Fibonacci, na análise gráfica, é um sinal de força, é um sinal de que ele está aí com impulso para continuar subindo. Agora, se ele corrige até 61%, não está descartada a tendência de alta, mas já costuma ser um sinal aí de fraqueza. E normalmente quando o ativo corrige em 60%, na maioria das vezes é comum ele entrar em padrão de equilíbrio, beleza? Ele começar a lateralizar para depois romper para algum lado, tá? Então, infelizmente, pessoal, o Bitcoin corrigiu demais e, na minha opinião, mais do que deveria, tá? Se a gente puxar uma FIBO do último fundo até o momento, né? Se a gente olhar aqui o gráfico mensal, tá? A gente vê que também a gente corrigiu bastante, tá? Talvez o mês, a gente vai ter que ver como vai fechar o mensal, o mês de dezembro e também até o gráfico do ano, né? Mas a gente foi lá perto de 61% no gráfico mensal, naquela queda de ontem, tá? Isso não é bom, isso aí indica que estamos perdendo força, beleza? E talvez para o Bitcoin entrar em uma nova subida forte agora seja difícil, tá? Talvez ele não tenha força para fazer isso no curto prazo, pelo menos é o que está aparecendo, beleza? Então, subida forte que eu me refiro, pessoal, é romper esse último topo lá em 69 mil e continuar a alta, tá? Talvez ele não tenha força para fazer isso. Não estou dizendo que ele não pode mais subir, inclusive gostaria de falar com vocês aqui, olhando o gráfico diário, que o candle de ontem, ele denota um movimento de exaustão de força vendedora, tá? Por quê, pessoal? A gente teve aí um candle grande com uma sombra inferior, né? Que é essa parte fina aqui do candle, tá? É a sombra
grande, tá? Geralmente isso aqui demonstra força compradora ou exaustão da força vendedora, chegou em um determinado ponto em que não tinha mais quem vender. A gente teve muito volume também. Isso, pessoal, depois da gente já ter caído aí em torno de 20%, tá? Aí o mercado foi lá e caiu nesse dia de ontem mais 20%. Isso normalmente é um sinal aí de exaustão, quando você tem um volume muito alto aí depois de que o ativo já deu uma queda aí que é considerável, tá? Um exemplo de quando a gente teve esse movimento parecido, algo de que lembra a exaustão, foi lá no dia 19 de maio, tá? De 2021, 19 de maio desse ano. Quando o Bitcoin bateu ali a região dos 30 mil dólares em maio, tá? Ele caiu aí da máxima dele lá em abril, né? Que foi em 64.895 dólares para 30.066 dólares em maio, tá? Quando o Bitcoin já estava caindo, pessoal, o Bitcoin já vinha caindo aí desde abril, né? E chegou lá nesse dia 19 de maio, ele foi lá e caiu mais 30%, tá? E, pessoal, o que a gente observa aqui naquele dia? A gente teve aqui um candle grande, tá? Um candle muito grande, com um volume de negociação muito grande e com uma sombra inferior muito grande, tá? Isso demonstra que chegou em uma região ali onde não tinha mais bitcoins para serem vendidos, onde as pessoas não estavam mais dispostas a vender, tá? E pode ser que a gente tenha isso, pessoal. Só que o problema desse tipo de movimento, quando o ativo ele se movimenta tão forte assim, tá? É que a gente pode ter uma lateralização depois, tá? Porque normalmente esses movimentos liquidam muitas pessoas, né? E quando você liquida muitas pessoas, quando você faz um movimento muito forte, o mercado ele fica sem combustível aí para continuar se movimentando forte, tá? Não estou dizendo que não pode acontecer, inclusive, na minha opinião, eu acredito que a gente deveria aguardar amanhã, a segunda-feira, o dia 6 de dezembro, para ver como vai estar o clima nos mercados, uma vez que essa queda do Bitcoin ela tem sido puxada pelos mercados tradicionais, pelas bolsas dos Estados Unidos e não pelos movimentos do Bitcoin em si, tá? Então a gente tem que aguardar e ver como o mercado vai se comportar, mas no geral, pessoal, parece que a gente chegou num ponto aqui em que o Bitcoin ele não tem mais energia para continuar caindo, tá? Então talvez eu tenho uma crença forte de que ele pode lateralizar aqui, uma vez que muitas pessoas foram liquidadas, a gente tem menos liquidez no mercado e talvez o mercado precise acumular aí para pegar liquidez para fazer novos movimentos, beleza? Mas no mais, pessoal, agora se eu fosse achar um ponto aí onde eu chutaria aí que o Bitcoin vai, tá? Onde eu acho que ele poderia ir, caso a gente suba de novo, eu diria que é ali na região de 61% da retração de Fibonacci, entre o topo de 69 e esse fundo de 40 mil dólares, tá? Porque seria o ponto aí bem provável de resistência, beleza? Uma vez que a gente vê que essa região aqui, ela já foi resistência aqui e também aqui, tá? No início do ano. Então, é uma região aí bem propensa ao Bitcoin encontrar resistência, a região ali dos 57, 58 mil dólares, beleza? No mais, eu acho que a gente deve aguardar e ver como o Bitcoin vai se comportar durante a semana. No gráfico de uma hora, pessoal, a gente tem aí uma drástica diminuição do volume de negociação, tá? A gente vê que o volume de negociação ele vem caindo muito e isso é algo aí um pouco chato, tá? A gente vai ter que aguardar mesmo para ver como os mercados vão se comportar amanhã, na segunda-feira, tá? Tomar decisões aqui de, sei lá, comprar ou principalmente vender são arriscados. E eu tô vendo muitas pessoas falando aí que venderam as altcoins ontem, estão pensando em vender. Eu digo, mantenham a calma, tá? Porque agora, pessoal, o mercado ele tá com cara aí de exaustão de força vendedora, tá? Se você vender agora e ele subir de novo, você pode acabar vendendo aí num ponto ruim, beleza? Então, mantenham a calma. Hoje o mercado tá parado porque ele gastou a maior parte da energia dele naquela queda que ocorreu ontem, no sábado de madrugada, e a gente tem que aguardar aí para ver o que ele vai fazer, beleza? Eu não faria day trade aqui agora, tá? E se eu fosse me posicionar, eu tentaria me arriscar posicionando na compra aqui nessa região, beleza? Lembrando, pessoal, o risco aqui é grande, tá? E a gente vai ter que aguardar mesmo para a gente ter uma visão mais clara amanhã e ver como os mercados aí vão se comportar durante a semana e durante o resto de dezembro.
porque os mercados eles estão assustados aí com a retirada de estímulo, com as falas relativas à retirada de estímulos econômicos lá nos Estados Unidos, que é o centro da economia mundial, né? Que é de onde vem aí as decisões que acabam impactando todos os outros mercados de renda variável, beleza? Ethereum, pessoal, subindo 3% hoje, tá? Bem, a Ethereum tá me chamando muito a atenção nesse momento, tá? Por que que ela está me chamando a atenção, pessoal? Porque a Ethereum tá muito mais forte do que o Bitcoin, tá? Ontem o Bitcoin caiu, pessoal, e a Ethereum voltou bem mais rápido que ele. Hoje o Bitcoin tá subindo 0,5%, a Ethereum tá subindo 3%, tá? Isso aí é um sinal, pessoal, de força por parte da Ethereum. Primeiro, pessoal, que a Ethereum bateu ali naquela linha de tendência de alta que vem lá da época do Corona Day, deixou uma sombra enorme, pessoal. Isso aqui é uma demonstração de força compradora, tá? Isso é uma forte demonstração de que ela encontrou suporte aqui nessa região, nessa linha de tendência e também nessa outra região aqui que ela já está se segurando há muito tempo, tá? Na Ethereum, pessoal, eu vejo alvo mais imediato para ela aí na região ali dos $5.200, que é o alvo daquela bandeirinha de alta que ela rompeu para cima lá em outubro, tá? Ela ainda não bateu e está acumulando forças aí para buscar aquele alvo. É lógico, pessoal, a gente vai ter que acompanhar os mercados amanhã se ocorrer mais algum fato nas bolsas aí que puxar o Bitcoin para baixo, pode ser que prejudique as altcoins, tá? Mas no geral, se a gente tiver estabilidade sobre o Bitcoin lateralizar como está parecendo que ele vai lateralizar, né? Lateralizar é ficar estagnado, tá? Não fazer tantos movimentos bruscos, não ter tanta volatilidade, pode ser que a Ethereum seja uma boa, beleza? E outra coisa, pessoal, a gente vê que a Ethereum está ganhando força frente ao Bitcoin, tá? Isso, na minha opinião, pode puxar o Multisig. A gente sabe que a Ethereum aí tá rompendo um triângulo simétrico, um triângulo ascendente para cima, tá? Eu já falei sobre esse triângulo aqui várias vezes aqui no canal Criptográfico. Se você não acompanha minhas análises, geralmente acompanhe porque eu estou falando sempre. Pessoal, a Ethereum está com alvo aí em torno de 25% acima do preço que ela está agora em relação ao Bitcoin, tá? E se a Ethereum sobe, pessoal, muitas vezes ela acaba puxando uma out-season, tá? Então, a gente poderia aí não só ver a Ethereum subindo, mas também ver as outras altcoins subindo, tá? Então, a Ethereum rompendo esse triângulo aí com alvo lá na região dos 107 mil satoshis, 106 mil satoshis, pode ser um sinal excelente, pode fazer com que não só a Ethereum suba, mas também com que a maioria das altcoins suba, beleza? Bem, pessoal, outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar é a FTT. FTT ontem tomou um tombo grande, pessoal. Chegou aí na região dos $37, né? A FTT, como eu venho dizendo, tá? Infelizmente ela rompeu para baixo aquele triângulo e eu diminuí minha exposição nela e no momento eu não vejo aí um sinal muito claro de compra nela, tá? Ela está na região de suporte. Caso a gente tivesse aí uma melhora na situação do Bitcoin, provavelmente ela voltaria a subir, tá? Mas é a moeda aí que eu não arriscaria nesse momento, beleza? Outra moeda que a gente não pode deixar de comentar é a BNB, a Binance Coin, que também está recuperando bem, tá? Tá recuperando mais que o Bitcoin. E se a gente tiver uma estabilidade do mercado, a Binance Coin pode buscar o alvo daquele triângulo simétrico que está lá na região dos $1.130, beleza? Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar é a Cardano, pessoal. Sobre a Cardano, eu tinha falado que ela tinha tudo aí para buscar a região dos $3,50, tá? Mas infelizmente, pessoal, a Cardano, a situação dela tá bem complicada, tá? Por quê? Porque ela simplesmente está corrigindo hoje mais do que o mercado. Ela não está conseguindo acompanhar o mercado. O Bitcoin está subindo quase 1% nesse momento agora e a Cardano está caindo 2%, tá? Então a Cardano, pessoal, ela está aí numa região clara de suporte. Essa região aqui dos 1,50, entre 1,50 e entre $1 são regiões aí de suporte, tá? Ela tem uma forte zona de suporte nessa região em que ela se encontra. Mas, pessoal, a gente vai precisar que o mercado melhore o humor aí, talvez, para a gente ver a Cardano se movimentar, tá? No mais, o problema maior que eu vejo na Cardano nesse momento é que não tem novidades próximas aí, tá? Geralmente o que movimenta a maioria das moedas, e principalmente a Cardano, são novidades, atualizações. Quando tem uma atualização, a moeda ela sobe bastante antes dessa atualização. No momento a gente não tem, tá? Graficamente a gente não tem nenhum padrão gráfico, mas a gente sabe que ela está aí em uma forte região de suporte, beleza? Outra moeda que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, a XRP, tá? A XRP, pessoal, fez algo aí meio chato. Ela começou a romper para baixo aquele possível topo duplo que ela estava aí formando, tá? E, pessoal, se ela for buscar o alvo desse topo duplo, o alvo seria na região dos 36 centavos de dólar, beleza?
Então, a XRP é uma moeda aí que sim está em uma região de suporte, a gente vê claramente, mas é uma moeda aí que eu não arriscaria a comprar nesse momento, beleza? Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar é a Dogecoin, tá? E, pessoal, para Dogecoin eu já estou ficando bastante pessimista, tá? Ela tinha feito uma coin descendente que ela rompeu para cima no início do ano, mas agora, pessoal, eu já estou vendo aqui na Dogecoin que ela tá realmente sem força, tá? Hoje ela tá caindo aí mais do que o Bitcoin, mais do que a maioria das outras altcoins, mesmo com o Ethereum subindo, e eu ficaria de olho. A Dogecoin tá em uma região de suporte, mas se ela perder essa região aqui dos 15 centavos de dólar, meus amigos, aí vai começar a complicar para Dogecoin, beleza? Polkadot, pessoal. A Polkadot, para mim, é uma moeda aí que, nesse momento, ela é oportunidade, tá? Quase ninguém está falando do leilão de Paraxin, né? Dos leilões, das novidades que podem surgir em breve na Polkadot, tá? Mas, na minha opinião, ela é uma oportunidade, beleza? Por que ela é uma oportunidade? Porque essas novidades podem mexer com o preço. E, pessoal, ela está em uma região de suporte, tá? Hoje ela não está demonstrando força, mas assim que essas novidades, essas notícias começarem a ser divulgadas, pode ser que a Polkadot comece a ter uma performance legal, tá? E ela nessa região aqui, abaixo dos 30 dólares, ela tá aí ela está relativamente descontada porque ela pode subir caso a gente tenha uma out-season, beleza? Então eu tô de olho na Polkadot, eu acredito que essa aqui pode ser uma moeda que quase ninguém está falando, mas pode acabar performando muito bem aí, caso a gente tenha uma out-season e caso as novidades dela comecem a ser divulgadas, tá? Porque ainda não tá massivo, beleza? A gente tem muita novidade. Há planos aí de ser feito uma stablecoin na rede dela, tá? Então, muita coisa legal sendo feita aí em cima da Polkadot, muitas coisas, muitas novidades para sair. Graficamente ela não tem nenhum padrão muito claro, tá? Então, vai comprar porque tem um ombro, cabeça, ombro invertido, que tem algum sinal de que ela vai subir. Graficamente não tem, tá? Mas as notícias que estão saindo sobre ela são boas. Como eu disse para vocês, eu comprei um pouco lá em 40 dólares, comprei um pouco em 35, um pouco em 25, tá? Eu deixei as ordens e para mim essa moeda aí é a moeda que eu estou de olho para uma possível out-season, beleza? Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar é a Bitcoin Cash. A Bitcoin Cash, pessoal, naquela queda de ontem, ela perdeu as estribeiras, tá? Mas ainda está em uma região de suporte. Essa região aí dos 450 dólares, onde ela se encontra, agora está em 460, mas a região ali a gente vê que é uma região que já foi resistência e já foi suporte em vários momentos, tá? Se a gente tiver uma melhora de cenário para as altcoins, pode ser que a Bitcoin Cash use essa região aqui para vir buscar a região dos 700 dólares novamente, tá? A região dos 1.000 dólares já começou a ficar complicado porque ela recuou demais nessa queda, beleza? Solana, pessoal. Hoje a Solana também tá aí dentro daquela possível bandeira de alta novamente, tá? Pessoal, a Solana estava formando uma bandeira de alta, mas veio o Bitcoin, caiu e descaracterizou essa bandeira, tá? Mas a gente ainda tem que ficar de olho na Solana porque ela é uma moeda promissora e acredito que também caso a gente tenha uma out-season, né, que a gente vê que a Ethereum tá ganhando força, tá? E ela pode puxar, tem potencial para puxar um out-season. A gente poderia ver a Polkadot lá na região dos 350 dólares, tá? Então, desculpem, a Solana. Então a Solana, pessoal, apesar aí de ser uma moeda que já está esticada, que já subiu bastante esse ano, é um projeto legal e graficamente, se ela conseguir romper a região ali dos 245 dólares, ela pode aí estar formando a bandeira de alta e mirando lá nos 350 dólares, beleza? Chainlink, pessoal, a situação da Chainlink se complicou bastante. Tá? Ela ainda está em uma região de suporte, mas a gente agora vai precisar de algum sinal de alta na Chainlink, beleza? Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar é a Litecoin. A Litecoin, infelizmente, perdeu aquele canal de alta, tá? A região ali dos 180 dólares, pessoal, visivelmente era uma região aí de suporte, uma região interessante aí para estar arriscando compra na Litecoin, mas ela perdeu e agora isso daqui tá parecendo uma bandeira de baixa, viu? Porque a gente vê que o volume ele tá aí diminuindo, tá? Então, eu esperaria a Litecoin aí dar algum sinal de alta. Por enquanto eu não estou vendo nenhum sinal muito claro de alta nela, beleza? Para mim ela está dando aí um sinal de uma possível bandeira de baixa, pelo menos é o que está aparecendo no momento, tá? Eu aguardaria mais. A Uni infelizmente rompeu aquele triângulo para baixo, pelo jeito ela vai aí buscar suporte mesmo, tá? A moeda tá caindo com tudo, rompeu o triângulo e não tem aí nenhum padrão de reversão muito claro nela. Ela está em uma região de suporte, tá? Ela está lutando para se segurar, mas para mim não é a melhor moeda nesse momento, beleza?
Outra moedinha que eu gostaria de comentar, pessoal, a Matic, né, a Polygon. A Polygon tá subindo 10% hoje, tá? Mesmo com o mercado caindo, a Polygon tá subindo, pessoal. Essa moeda que eu comprei lá nos 1,50, lá no final de outubro, tá? E sigo firme nessa moeda, acredito que ela ainda pode alcançar a região dos 3 dólares e 80 centavos. Ela já está quase batendo o alvo daquela cunha descendente que ela formou recentemente, ali em 2,50. Então é um ponto aí interessante para ficar atento a ela, tá? Ela pode realizar lucro, mas no geral o alvo para ela está ali na região dos 3 dólares e 80 centavos, beleza? A Teta, pessoal, a situação da Teta começou a ficar chata, tá? Ela parece estar rompendo aí, ela está ameaçando romper para baixo aquele triângulo simétrico que ela está formando, tá? Vamos ficar de olho na Teta, porque se ela romper para baixo aquele triângulo simétrico, aí a coisa complica bastante, beleza? No momento, a Teta segue firme, a Teta ainda segue dentro do triângulo, deixou a sombra ontem, ela caiu mais por influência do Bitcoin, tá? Não tanto por causa dela, mas é uma moeda aí para ficar de olho, beleza? A Sintex, pessoal, a Sintex, sinceramente, é uma moeda em que eu estou começando a pensar em desistir dela, tá? Infelizmente, ela tá caindo muito quando o mercado cai, tá subindo um pouco quando as outras altcoins sobem, tá? Eu estou pensando aqui que talvez ela não seja mais uma opção tão interessante assim para uma alt-season, beleza? Bem, pessoal, no mais é isso. Sobre as moedas que eu tinha para falar hoje, era isso. Então, resumindo, tá? Acredito que agora seja interessante a gente aguardar amanhã e ver como os mercados vão se comportar. Se a gente tiver um cenário mais estável, o Bitcoin fica andando de lado, pode ser favorável para as altcoins aí em dezembro, beleza? Então tá, pessoal, até mais. Desejo a vocês aí um bom domingão e bons negócios. Até mais, tchau.